Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, que é eterna, perfeita e poderosa. Que o mesmo Espírito que inspirou os autores antigamente, ó Pai, que Ele possa nos inspirar também para ouvir. Possamos ouvir com fé, com poder no Teu Espírito, para que a pregação seja eficaz. Possamos ser não apenas ouvidores, mas cumpridores da palavra. O nosso pedido esta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar então esta manhã, não é noite ainda, amanhã, mas vamos sentar então esta manhã. E estamos voltando ao nosso novo tema que estamos vendo durante estes domingos pela manhã. Estamos vendo o tema sobre conversão. Conversão. E nós vimos já na semana passada, quando iniciamos isso, nós vimos a correlação que existe entre salvação e conversão. Como eu estava dizendo, existe um exemplo da igreja. Tem muita igreja que ela é convertida, como a nossa aqui, ela era um galpão, se tornou uma igreja, e tem muitos outros galpões que são convertidos em igreja, mas de fato não são igreja. Elas foi feita uma conversão externa, porque uma igreja, para ser uma igreja, ela tem que ser um juntamento, uma convocação, digamos assim, de pessoas primeiramente salvas. Então, se nós temos igrejas onde o evangelho não é pregado, nós temos igrejas onde as pessoas que estão ali convocadas não são salvas, então aquilo não é uma igreja, não houve, digamos assim, uma mudança interna, houve uma mudança de uso. Mas tais imóveis, eles só têm igreja literalmente no nome. O nome igreja só se aplica ao nome que está na placa, mas é uma igreja porque as pessoas não conhecem a salvação, não são salvas. Então a conversão não é possível. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que eram convertidas, mas não eram salvas. No livro de Atos nós temos o centurião Cornélio. O centurião Cornélio, ele fazia boas obras, ele tinha por fora ele tinha toda a conversão, ele era fiel, ele era honesto, ele era íntegro, ele orava, ele buscava Deus, ele dava esmolas, ele ajudou a construir uma sinagoga. Então ele fez uma série de coisas, e quem via por fora achava que ele de fato era alguém salvo, mas ele não era salvo. Tanto que Deus mandou especificamente Pedro ir para Cornélio para pregar o evangelho. E foi isso que aconteceu. E Cornélio, por ser gentil, por não ser judeu, Pedro ficou meio estranhando, porque Cornélio foi o primeiro gentil em Atos que foi alcançado pelo evangelho. Então Deus precisou aparecer de modo especial para Pedro, para mostrar para Pedro, para convencer a Pedro, e ele convenceu, é claro, e Pedro foi, ele pregou o evangelho. É o primeiro relato que nós temos em Atos, que gentios foram salvos. Mas você veja, Cornélio tinha uma conversão, digamos assim, mas não havia, até Pedro ir pregar, não havia uma salvação. Então é possível. E aí que vem a questão do joio na igreja. A Bíblia fala sobre o joio. A Bíblia fala sobre pessoas que se dizem ser irmãos e não são. E por que as pessoas acham? Por que pessoas são literalmente enganadas ou ludibriadas ou equivocadas em relação a isso? Porque pode ser que exista uma conversão externa. Essa conversão pode ser genuína, como no caso de Cornélio. Cornélio estava tão convertido por fora, que quando Pedro chegou lá, foi como literalmente ter a doce de uma criança. Ele estava pronto. Foi só Pedro chegar lá e dizer, e ele foi salvo bem rápido. Não precisou convencer-nos ou ensinar, porque ele já estava convertido. Ou pode ser uma conversão falsa. Pode ser uma conversão que só existe para enganar, para buscar vantagem, para trazer prejuízo, como é o caso do joio. Então uma conversão é diferente da salvação. E a salvação sempre vem primeiro quando é uma conversão genuína, uma conversão completa. Então existem pessoas que convertem, muitas vezes evangelizando, você encontra pessoas que você leva a Cristo com uma certa facilidade. Por quê? Porque são pessoas que já estão preparados, o coração já está pronto. Outras pessoas que estão envolvidas em certas filosofias, em certos estilos de vida, em certas coisas, elas estão mais afastadas e vai precisar um pouquinho mais de trabalho para levar as pessoas a Cristo. E nós não temos controle sobre isso,
mas a verdade é que existe esses dois níveis. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje, sobre duas afirmações que Jesus fez, que vão tocar um pouquinho nessa questão do pecado na vida de alguém pré-salvação e até pré-conversão. Então, olhem comigo no versículo 31, que nós lemos, que fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso aqui, vamos ver duas afirmações que Cristo fez. A primeira é essa afirmação, e é uma afirmação assustadora. Pense um pouquinho, né? Quão assustador é essa afirmação que Jesus fez aqui. Ele falou: Satanás vos pediu para cirandar, para vos cirandar como trigo. O diabo pediu para pegar Pedro e cirandar com ele. Agora, esse cirandar aqui não é cirandinha, vamos todos cirandar. Não é isso. O diabo não podia ficar brincando com ele, não era isso. A palavra cirandar é interessante. No dicionário, cirandar significa peneirar. Você peneira alguma coisa? Significa dar voltas. Eu não sei se você já peneirou alguma coisa, mas quando você peneira, você dá voltas na peneira, não é isso? Significa agitar, movimentar. Isso que é cirandar. Então, cirandar, o significado e o sentido, no versículo 31, a palavra cirandar aqui está dizendo: diabo pediu para te agitar. Ele pediu para tirar sua paz. Ele quer chacoalhar você. Ele está querendo agitar você. No trigo, o trigo é cirandado. Eu sei que hoje é um pouquinho distante, antigamente, muito antigamente, especialmente nos tempos bíblicos, as pessoas, elas compravam trigo, elas mesmas moíam o trigo, elas mesmas cirandavam o trigo antes de moer, elas faziam tudo. Então hoje está um pouquinho longe talvez da nossa realidade aqui, mas a verdade é que o trigo, ele é sempre cirandado antes de quê? Antes de ser moído. Você agita, você peneira o trigo antes de você moer. Agora, sabe o que moer? Sabe o que é, né? Moer é você esmigalhar. É você pegar um grão e transformar ele em pó, ou em farinha, seja lá o que for. Então, o que aqui está sendo dito, o que Satanás queria fazer aqui, ele pediu permissão, o desejo dele, ele queria cirandar Pedro. Por quê? Porque o que ele queria, na realidade, não era cirandar, não era peneirar, não era só agitar. Ele queria moer. Ele queria esmigalhar Pedro. Ele queria pegar aquele grão, Pedro, ele queria trucidar. Ele queria pegar aquela pedra que é Pedro quer dizer pedra, ele queria tornar aquela pedra em areia. Ele queria pegar a pedra e fazer assim, ó, quebrar a pedra todinha em pó, acabar com a pedra. Esse é o desejo de Satanás. E o que ele quer fazer com cada um de nós, especialmente se você é salvo, o desejo dele, ele quer esmigalhar, ele quer moer você, ele quer moer a mim. Agora note aqui que Satanás, ele vai querer moer suas vítimas antes de peneirar, e peneirar é um ato de separação. Quando você peneira alguma coisa, você está querendo separar. Separar talvez pedras, ou impurezas, ou casca, ou folhas, ou insetos, alguma coisa. Quando você peneira, você está agitando para separar. Isso é importante. Porque o diabo, ele sempre vai buscar nos moer. Mas ele sempre vai buscar primeiro nos separar. Ele vai querer primeiro nos separar. Separar de quê? Nos separar de Deus, nos separar dos nossos familiares, nos separar dos nossos irmãos, nos separar dos nossos amigos de verdade. Ele vai querer primeiro cirandar, peneirar, separar. Porque ele quer moer, mas ele vai ter uma grande dificuldade de moer se nós não estivermos separados dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos de verdade. Eu friso isso, amigo de verdade. Porque tem muito amigo que não é amigo coisa nenhuma. Tem muito amigo que são literalmente enviados do diabo, camuflados em amigos. Camuflados. Você sabe que na guerra existe toda uma área de guerra, de guerrilha, que lida com camuflagem. A cor dos uniformes,
a cor de tudo que você pinta, os armamentos, os equipamentos, os aviões, os navios, tudo a ver com camuflagem. Camuflagem que você fica difícil de ser reconhecido. Pois é assim que Satanás usa. Ele não vai vir aparecer aqui com você, ele não vai fazer isso, ele sempre vai mandar alguém na frente dele. E esse alguém não vai estar usando uma camiseta dizendo amigo falso, agente de Satanás. Ele não vai estar. Ele vai vir camuflado de uma coisa boa. Mas o que o diabo quer fazer, ele quer separar a gente. Ele quer tirar a gente do meio, ele quer tirar a gente da igreja. Sabe, quando você está na igreja, você ouve a pregação, e além de ouvir, você cumpre a pregação, você segue a pregação, você tem comunhão com os amigos, você tem uma vida que ela é construída ao redor da palavra de Deus, ao redor da igreja, ao redor da família. Quando você tem uma vida construída, é muito mais difícil, você está muito mais protegido dos ataques de Satanás. Por isso que ele quer fazer o quê? Ele quer peneirar, ele quer cirandar, ele quer separar você para poder moer. Isso você pode ver na sua vida, na vida desta igreja, como esta é a tática de Satanás. Primeiro ele busca separar a pessoa. Ele primeiro separa a pessoa aqui dentro, no coração, na mente. Começa a colocar ideias, começa a jogar sementes, para quê? Para aquilo crescer e separar. E quando ele separa, quando a pessoa está afastada, talvez não primeiramente fisicamente, a pessoa pode até estar aqui fisicamente, mas quando no seu coração ela está afastada da família de Deus, da igreja, de Deus, da Bíblia, quando ela está afastada, aí é fácil. Aí o diabo pega e moe. Você não vai moer, você pega uma espiga de milho. Você não pega uma espiga de milho e moe ela toda. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que debulhar primeiro, você tem que separar os grãos, para aí você fazer o quê? Aí você moe os grãos, você não bota a espiga inteira. Como família, como igreja, como irmãos, com Deus nós somos uma espiga. O diabo não vai conseguir moer uma espiga inteira. Agora, quando um grão, quando um milho separado sai, agora é fácil desmigalhar, moer, trucidar, pulverizar a sua vida. É o que ele quer. É o que ele queria fazer com Pedro. Sabe? O próprio Pedro, em 1 Pedro 5,8, fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É o trabalho dele. É para o que ele existe. Ele é o vosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele não é o seu amigo, gente. Não tente conseguir favores com o pecado e com o diabo. Não tente buscar vantagens com o pecado e com o diabo, porque não são seus amigos, são seus inimigos. Eles têm interesse de simplesmente moer você, mas antes de moer, eles têm que te andar. Eles precisam te peneirar, eles precisam te separar, para te pegar. O leão, como é que o leão... Vá na televisão, vá na internet, no YouTube, sei lá, e pegue um vídeo de como um leão caça. O leão, ele fica espreitando o rebanho, de seja lá o que ele estiver caçando, e ele sempre vai buscar aquele membro do rebanho, aquela zebra ou búfalo, que seja, que se afasta do grupo. Que se afasta. Ele não ataca o grupo. Ele pode até fazer o grupo sair correndo, a manada sair disparada, mas eles vão pegar aquela criatura, aquele animal que se separa do grupo, porque enquanto o grupo está junto, é mais difícil se atacar. É muito comum, quando existe um grupo, os demais animais, dependendo do animal, eles se voltam e atacam o leão em defesa do atacado. E o leão não é bobo. O leão vai atacar aquele que, por motivo ou outro, se separa do rebanho. Aquele trigo, aquele milho, perdão, que sai da espiga. Aquela pessoa que ele consegue peneirar. Como é que o diabo faz você separar? Ele peneira, ele agita você. Peneirar, cirandar, é agitar, é tirar a paz. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer agitar você com alguma coisa para forçar você a sair do rebanho. Ele quer agitar você, tirar a sua paz, para levar você a sair da espiga. Aí você ali sozinha, você ali aquele grão sozinho, ele te pega e te moe.
Como é que ele agita você? Ele vem e traz dúvidas, medos. Ele coloca amargura na sua vida contra alguém, alguma coisa, alguma situação. Amargura contra Deus. Ele coloca dúvida. Deus não vai tomar conta do seu problema. Deus não vai resolver o seu problema. E começa a lançar dúvidas, fobias, e tudo isso vem tirar a sua paz. Sabe o que é aquilo? Está peneirando. Aí você começa a procurar soluções, não no rebanho, não em Deus, não na família. Você começa a olhar para fora do rebanho, para fora da espiga. Aí depois de olhar, você começa a tomar aquela direção. E quando você se afastou bastante, ele te pega e te moe, te pulveriza todinho. Gente, isso é realidade. Isso aqui é como acontece. Eu, infelizmente, nos meus 15 anos de ministério, eu tenho visto isso repetidamente acontecer no povo de Deus, não só nesta igreja, ou em Maceió, mas em outras igrejas no mundo inteiro. É a mesma tática de sempre. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Ele quer peneirar você com um propósito, para te moer, Pedro. Ele quer acabar com você, Pedro. Ele quer pulverizar você, Pedro. Como crentes, precisamos estar atentos a esta realidade. Porque o diabo quer pegar a gente, quer acabar com a gente, quer nos tragar, devorar, destruir. E quando nós vacilamos na conversão, ele fica de olho na gente. Porque a conversão de verdade é um sinal que nós estamos firmes na espiga, firmes no rebanho, firmes em nossas famílias. A gente sabe quem criou a igreja? Deus. Sabe quem criou a família? Deus. Já que estamos no assunto, Deus criou 3 instituições. Nesta ordem: a família, o governo civil e a igreja. A igreja veio por último, não por importância, mas porque antes da igreja existir, o que haviam eram famílias que eram igrejas. As famílias eram as igrejas. Por isso a importância, quando a gente estuda a vida de Esaú e Jacó, a importância do fato que Esaú, ele trocou, vendeu, rejeitou a sua primogenitura. A primogenitura, entre outras coisas, também envolveria o fato que ele seria o pastor da família. O primogênito ia ser o líder espiritual também da família. E ele rejeitou aquilo. Ele menosprezou aquilo. Mas a verdade é que todas essas instituições, todas são ferozmente atacadas por Satanás. O governo. Gente, sabe, eu não defendo político corrupto. De qualquer partido. Roubou, transgrediu, vai preso. Pode ser de qualquer partido, pode ser, não interessa. Mas entenda uma coisa, ser político é algo que vai colocar você sob extrema pressão e tentação. Não estou defendendo isso, não estou, mas eu digo o seguinte: você vai ser pressionado financeiramente, você vai ser pressionado pelos seus colegas, você vai ter muita pressão. E muita gente, sabe, eu não duvido que muita gente entra com boas intenções e se corrompe lá dentro. Outros já eram corruptos antes de entrar, já entraram para corromper mais ainda, eu entendo isso. Mas entenda, o diabo ataca o governo civil, por quê? Porque foi uma instituição criada por Deus. Igualmente a igreja. Eu costumo falar, quando você fala pastor e político, você pensa em quê? Ladrão. É triste, mas é uma realidade. Você fala, pastor? Ladrão. Político? Ladrão. Todos os pastores são ladrões? Não. Todos os políticos são ladrões? Não. É uma pequena minoria, mas não é verdade. Mas veja como é atacado. Como a igreja é atacada, como a igreja é perseguida, como a igreja é denigrida. Por quê? Porque Satanás estava atrás disso. E igualmente a família. A família. Hoje eu quero mudar a família. E hoje em dia não estamos nem falando sobre divórcio. Que é algo que assola o mundo nessa Brasil. Estamos falando de redefinir o que é uma família. Família não é mais um homem e uma mulher. Agora apareceram 2 homens, 2 mulheres e recentemente um homem com 2 mulheres.
Ou duas mulheres e um homem. Foi feito recentemente, a primeira não foi um casamento, mas foi uma relação estável, registrada em cartório, de uma família onde haviam 3 cônjuges. Então veja como a família está sendo atacada, sempre foi, mas está chegando a níveis absurdos. Por quê? Porque é artimanha de Satanás. Então entenda, quando Deus cria alguma coisa, o diabo vai atacar. E quando ele consegue fazer a gente separar da nossa família espiritual, que é a igreja, da nossa família, sejamos nós esposas, filhos ou filhas, quando ele consegue separar, é fácil. Fica uma presa mais fácil. É o que ele quer fazer. Então temos que ter cuidado com isso. Segunda coisa, segunda afirmação que Jesus fez. Aqui, uma afirmação assustadora que ele fez, foi que Satanás pediu para peneirar, para cirandar Pedro, com a intenção de moer. Antes de moer, você precisa cirandar ou peneirar. Segunda coisa que ele falou, no versículo 31 também, e é uma afirmação não assustadora, mas é uma afirmação confortante. Confortante. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Veja só, Satanás vos pediu. Isso é confortante, sabe por quê? Porque Satanás precisa pedir. Satanás precisa pedir permissão. A quem? A Deus. Isso traz muito conforto para a gente. Ele não pode tirar um fio de cabelo da sua cabeça. Ele não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus, se você for filho de Deus. Agora, quem não é salvo, já bem, quem não é salvo não tem tal proteção. Porque quem não é salvo está debaixo, está sob uma língua, a Bíblia fala. Está sob a influência e a autoridade dele. Tá? Não é filho dele, mas está debaixo da autoridade dele. Já está num outro tipo, digamos assim. Mas quando a gente é salvo, a gente muda de time. Nós somos feitos uma nova criatura. O nosso espírito é vivificado. E agora nós somos filhos de Deus, adotados na família de Deus. Agora o diabo não pode chegar lá e fazer o que quer na sua vida. Ele precisa da permissão de Deus para fazer isso. Isso é confortante. Porque se nós somos filhos, então nós temos a proteção de Deus. Nós temos lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Conhecemos muito bem o livro de Jó. Devemos conhecer muito bem o livro de Jó. E antes de Jó ser tentado do jeito que ele foi, ter sua vida atacada do jeito que foi, nós temos um episódio que fala em que Satanás foi pedir permissão para Deus. Deus deu permissão para Satanás fazer o que fez com Jó. Jó 1,6 fala assim: e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui está falando que lá no céu, Deus no seu trono, vieram os filhos, os anjos de Deus, vieram se apresentar perante Deus, e no meio deles vem também Satanás. Ele não está fora de lugar. Ele não era um intruso. Ele não estava ali não convidado. Ele veio junto porque ele precisava prestar contas para Deus. Ele não estava ali porque, bom, eu vou lá ver Deus. Não, ele foi chamado, ele foi intimado. Ele precisa, o diabo precisa se apresentar perante Deus. E no versículo 12 fala assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele, Jó, tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse mesmo episódio repete-se um pouquinho mais tarde, e Deus fala: você pode fazer tudo, só não toque a sua vida. Satanás saiu daqui da presença do Senhor, tirou os filhos de Jó, a riqueza de Jó. Por último, com a permissão de Deus, ele tirou a saúde de Jó. Mas não pôde tirar a vida de Jó. Então veja como Satanás tem que pedir. Simão, Simão, Jesus falando, como Deus homem, ele falou: olha, o diabo foi pedir permissão para pegar você. Isso indica o quê? Que se permissão foi dada, então nós temos a proteção de Deus, porque Deus consentiu. 1 Coríntios 10, 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então Deus não vai permitir Satanás vir tentar a gente acima do que a gente pode suportar.
Então, se Pedro ia ser cirandado, é porque Deus sabia que Pedro podia suportar a peneiração. Então, quando você enfrenta uma tentação, saiba disso, você pode. Você pode vencer a tentação. Você não precisa sucumbir à tentação. Pastor, mas está difícil. Mas Deus sabe. E quanto mais difícil for a tentação, é sinal de que Deus sabe que você pode fazer aquilo. É até um pouco lisonjeante. Se a sua tentação é grande, é porque Deus sabe que a sua capacidade é grande. Mas Deus é fiel. Deus não vai deixar o diabo vos tentar acima do que a gente pode suportar. Amém. Isso é confortante, gente. A gente não precisa sucumbir. Aqui fala que Deus deixará, antes com a tentação dará também o escape. O problema é que junto com a tentação vem o escape. A gente tem que tirar o olho da tentação e botar o olho aonde? No escape, na saída. Enquanto a gente fica olhando a tentação, dizendo como é difícil, como é grande, como dá medo, blá 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 blá, a gente não vai estar procurando, a gente não vai estar de olho no escape que Deus garantiu que vai mandar junto. A palavra aqui, ó, dará também o escape. Deus não vai dar só a tentação sem o escape. Ele vai dar com a tentação também o escape. Então o escape vai estar lá. Basta a gente o quê? Procurar. Tirar o olho da tentação e procurar o escape. O escape está lá. Não, pastor, o escape não está lá. Ok, então duas coisas. Se realmente o escape não está lá, ou Deus é mentiroso, e muito cuidado com isso, porque ele não é mentiroso, ou você não é salvo. Porque essa promessa aqui é para quem é salvo. Quem não é salvo, essa promessa não vale. Quem não é salvo, você pode muito bem ter a tentação sem nenhum escape. A garantia do escape é para quem é salvo. Ou tem a terceira opção, é que você está de olho na tentação, não está de olho no escape. Pode ser que não é que o escape, não é que a tentação veio para você, você foi para a tentação. Já pensou nisso? A Bíblia fala que nós devemos evitar o pecado, mas que tal evitar a tentação também? Eu já falei muito, gente, olha, se aqui é o pecado, antes do pecado você tem a tentação. Se você está aqui evitando a tentação, se você vier cair, você vai cair em tentação. Mas se você não evita a tentação e você vive na tentação, brincando com a tentação, andando na linha, o dia que você cair, você não vai cair em tentação, você vai cair aonde? No pecado. Quer evitar cair no pecado? Então evita a tentação. Viva aqui, longe da tentação. Agora, você que vive ali com a tentação, brincando com a tentação, namorando a tentação, flertando com a tentação, não tenha dúvida, você vai cair no pecado. Então fuja da tentação. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Gente, se aparenta mal, fuja. Amém. Mas o que é de errado? Fuja. Amém. Por quê? Porque tem aparência de mal. Se tem a mera aparência, devemos fugir. Para quê? Porque Deus quer cortar o seu barato, estragar a sua vida? Não. Deus quer que se você caia na tentação. E não no pecado. Então Deus fala, fuja da tentação. Fuja sequer da aparência do mal. Porque se você vier a cair, você só vai cair em tentação. E gente, tentação não é pecado. Jesus, depois de ser batizado, ele foi 40 dias e 40 noites para o deserto, ser o quê? Tentado pelo diabo. Jesus nunca pecou, então tentação não é pecado. Se não é pecado, pastor, então eu não vou evitar. Tudo bem, a decisão é sua, mas é tolice. Não é tolice. Tentação não é pecado, mas é tolice você viver em tentação. Viva longe da tentação, porque se você cair, você não cai no pecado. Então entenda, junto com a tentação, vem a permissão de Deus e o escape. E o diabo precisa pedir permissão. Permissão. O que o diabo vai usar para nos separar? Ele vai usar para nos separar de Deus, o pecado. Por isso que é importante evitar a tentação, porque o diabo, ele vai usar o pecado para nos separar de Deus. Ele vai usar a tentação que leva ao pecado para nos separar de Deus. Ou
Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta de Deus. É como uma corda. Você puxa aqui, ela vem para cá. Você puxa de volta, vem para cá. Não é um elástico, é uma corda. Ao passo que você vai para um lado, você se afasta do outro. Você não tem para onde correr. E é justamente assim que o diabo, o nosso adversário, o leão, que brama, ele não morde. Ele não morde, ele só brama, só assusta. Porque para o crente o pecado tem poder. Por isso que fala, Pedro falou aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está bramando. O que é bramar? Ele está fazendo careta. Ele está rosnando. Ele está desdentado. Jesus tirou os dentes. Amém. Ele não tem como morder você. Ele só pode assustar você. Assustar com o quê? Com tentação. Jogando dúvidas na sua vida. Ai, o que vai ser de mim? Ai, meu Deus. E não sei o que mais. E não sei o que mais. E não sei o que mais. Jogando dúvida. Não vai morder. Ele não tem dente. Ele pode dar uma gengivada em você. Alguém já viu uma gengivada bem babada? Quando você tem um nenenzinho que está com os dentes saindo, eles fazem isso. Você bota o dedo assim, eles ficam dando gengivada, toda babada. Aquela babada. É só isso que ele faz, gente. Ele não tem dente, ele só pode babar em você. E dar gengivada em você. E o crente que percebe isso não fica assustado. E não foge do rebanho. Muita gente acha, como eu vou passar nessa prova, eu vou ter que colar. Que tal você estudar? Não é uma ideia inovadora. Que tal estudar? Ah, pastor, mas eu preciso fazer isso porque eu tenho muita conta, então, o patrão lá está querendo que eu faça vista grossa lá, que eu não emito umas notas lá, eu vou ter que, eu sei que é errado, mas vou ter que fazer porque eu tenho conta. Que tal confiar em Deus? Ah, pastor, eu tenho 12 anos e não tenho um noivo na minha vida. Mês que vem eu completo 13 anos, pastor. E agora minha vida, pastor, como é que faz? A gente ri, mas tem muita gente que pensa assim. Aí você desespera. Sabe o que acontece com você? O leão te pega aqui, te peneira, jogando esse medo infundado. Um medo que vem de não confiar em Deus, não ter fé na palavra de Deus. Você se separa, te pega, te peneira e te mói. Te pulveriza tudinho. Aí lá na frente você fala, bom, não era bem isso que eu estava pensando. Não, não é. Mas era exatamente o que o diabo queria. Pulverizar, esmigalhar, moer. Posso dar muitos outros exemplos, mas ele não morde. Mas ele vai tentar. E se ele tentar, foi porque ele teve permissão de Deus. E Deus sabe que você pode resistir àquelas gengivadas babadas. Mas dependendo do seu grau de conversão, que é correspondente ao seu grau de fé, você vai correr daquelas gengivas babantes. Você vai correr, separado do rebanho, separado da espiga. Aí que está a força dele. Ele quer, ele precisa que você corra, que você debande. Ele precisa que você caia. Ele precisa, porque enquanto você não fizer isso, ele não tem como te pegar. Então ele fica aqui fazendo careta, jogando coisa, ameaçando. Com a permissão de Deus, porque Deus sabe que o que há em nós é maior do que o que há no mundo. Então você imagina a decepção de Deus. Lá do céu ele veio e fala, Miguel, vem cá. Gabriel, Miguel, para ali. Eu coloquei o meu Espírito Santo dentro daquela criatura. Eu fiz tanto por ela. Chega um dia babando em cima dela, a pessoa debandeia aqui. Que decepção. Eu sabia que eles podiam suportar, mas eles não procuraram escapar. Tão facilmente debandaram. Na verdade, quantas pessoas aqui na igreja, nos últimos 10 anos, saíram por... Sei lá, por pum.
Por causa de baba, gente, por causa de nada. Outras saíram motivos mais sérios, porque foram babados mais tempo. Mas a verdade é, não era necessário. E já falando sobre essa questão de debandada, entenda que muitas vezes a debandada, às vezes é Deus limpando. É Deus fazendo a limpeza do campo. Na parada do joio, os trabalhadores, que são os anjos, vieram para o dono da fazenda, que é Cristo. Quer que a gente limpe? Ele falou, não. Na colheita. Então, de vez em quando, Jesus passa na igreja e faz uma colheita, faz um rapa assim, ó. Okay, isso aqui já teve chance de ter mais, que isso não tem mais, agora tá bom, chega. Triste. Não precisava ser assim. Porque Deus quer a todos. Deus ama a todos. Está muito triste. Então, essa é a importância da conversão. Por quê? Vamos lá. O diabo vai se opor à nossa conversão pelo simples fato. Olha aqui que fala o 32, eu estou já terminando. O versículo 32 fala assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que o diabo queria, através de tudo isso, era desfalecer a sua fé. Uma vez que ele separa você, é porque a sua fé está o quê? Desfalecida. Está capengando, está meia... Você está cheio de dúvidas, você não acredita mais como antes, você tem um monte de questionamentos. Por quê? A sua fé está desfalecida. E continua: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, Jesus tinha um plano para a vida de Pedro, mas ia depender da fé dele não desfalecer. E o diabo queria cirandar, peneirar, para moer, para justamente desfalecer a fé, para que Pedro não cumprisse o plano que Deus tinha para ele, que era o quê? Confirmar os irmãos. E Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E esse plano só vai acontecer se a nossa fé não desfalecer. E o diabo está querendo desfalecer. Entenda desfalecer como esmigalhar. Ele quer esmigalhar a nossa fé. Ele quer trucidar a nossa fé. Como que ele faz isso? Nos separando. Como que ele faz isso? Jogando medos e fobias e dúvidas. Porque ele sabe que uma vez que a gente é salvo, ele não pode tirar a salvação da gente. Uma vez que a gente é salvo, acabou, a gente é salvo. Agora a conversão não é garantida. A conversão, ela pode acontecer ou não. E tem outra coisa, ela pode acontecer e se desfazer. Pense nisso. Se a gente amanhã comprar o shopping e mudar a igreja para lá, poxa, ninguém acredita em mim. A gente vai vender aqui. A gente pode vender isso daqui para alguém que vai fazer isso daqui, uma loja, um armazém, um supermercado. Ou seja, a conversão vai voltar, vai deixar de ser uma igreja. Então entenda, salvação não. Uma vez que ocorreu a salvação, não tem como você refazer ou reverter aquilo. Mas conversão, ela pode não acontecer, ela pode não desacontecer, reverter. Então ele sabe que uma vez que nós somos salvos, ele não pode fazer nada para tirar a salvação da gente, mas ele pode fazer tudo para tirar a utilidade da gente para com as coisas de Deus. E a semana passada nós vimos que a conversão é isso, é uma mudança de utilidade. Antes a gente vivia para o mundo, agora a gente vai viver para as coisas de Deus. Uma conversão, uma mudança de utilidade. E é isso que o diabo quer fazer. Ele não pode tirar a salvação, mas ele pode tirar a nossa utilidade de Deus, ou para com Deus. Ele quer que a gente, bom, eu não posso tirar a salvação, mas eles podem ser alguém que nunca vai dar fruto. Alguém que nunca, no caso de Pedro, nunca vai confirmar os seus irmãos. Alguém que nunca vai levar uma alma a Cristo. Alguém que nunca vai ser a luz do mundo. Alguém que nunca vai ser o sal da terra. Isso o diabo pode evitar. Como? Nos separando, nos peneirando, nos cirandando. Para quê? Para desfalecer a nossa fé, para que a gente não faça o que Deus tem para a gente fazer. E, consequentemente, não teremos as bênçãos aqui na terra. Sabe, muito irmão, muita irmã abandona Deus que fala: Deus não me ama. Deus não me ama. Deus não me abençoa como eu quero. Deus não... Você fez alguma coisa para Deus? O que você faz para Deus? De coração. Muita gente faz de capa, né?
Mas de coração. Porque você pode enganar o pastor, os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Amém. E Deus não é mentiroso. Deus fala que o galho que dá fruto, Ele limpa para quê? Para que dê mais fruto. Então, se Deus está dando mais fruto na sua vida, se Deus não está limpando você, faça a matemática. Isso aí, o problema não é com Deus, não é com a igreja, é com o galho. É com o galho. E galho é tudo a ver com conversão. Deus quer nos enxertar na vinheira para que a gente dê fruto. E quando nós damos fruto, Ele abençoa. Então, a nossa conversão, sabe quem está torcendo ao nosso favor? Deus. Deus está lá em cima, olhando e torcendo para a nossa conversão. Sabe quem está torcendo contra? O diabo. Sabe, cada alma que é salva, o diabo perde um companheiro para o lago de fogo. Ele sabe que vai para o lago de fogo. Sempre que uma alma é salva, ele perde um companheiro no lago de fogo. Agora, cada vez que uma alma salva se converte, ele ganha um soldado contra ele. Ele ganha um inimigo, ele ganha um agente, ele ganha alguém que vai colocar o dedo no olho dele. Alguém que vai tirar, dar mais prejuízo para ele. Por isso que ele luta tanto, torce tanto contra a nossa conversão. Ele quer que a gente fique crentes mundanos, carnais, inúteis, infrutíferos, que não brilham, que não salgam. Jesus falou que se o sal perdeu a sua insipidade, de nada mais serve, a não ser jogado fora e ser pisado por homens. Crente que não... Crentes doces, que perderam o seu salgar, esse é o futuro que ele aguarda. É ser pisado pelos homens. É ser esmigalhado pelos homens. E é isso que o diabo quer. Ele quer moer. Acabar com a gente. Amém? Amém. Semana que vem vamos ver outras questões da conversão.